Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Marcelo, já fui apresentado pelo Paulo. Entrei na Betfair, comecei a usar a Betfair sensivelmente há pouco mais de um ano. Eu venho, pronto, a minha profissão é como investidor na Bolsa de Valores. Portanto, assim que eu entrei na Betfair, aquilo que me atraiu logo foi a possibilidade de fazer na Betfair aquilo que eu já costumo fazer na Bolsa de Valores, ou seja, tentar explorar a movimentação do mercado, seja para cima ou seja para baixo, através de mecanismos automáticos, ou aquilo que nós costumamos chamar de bots. Não é? Eu vou começar então aqui uma pequena apresentação, deve durar por aí uns 10 minutos no máximo. Vamos começar então a explicar o que são bots. A definição é muito simples. Os bots são pequenas aplicações que funcionam, que são construídas com base na API da Betfair. O que é a API da Betfair? Podemos imaginar a API da Betfair como um grande depositório com métodos e funções que vamos buscar para construir o nosso bot. E com um bot, com esses métodos e funções conjugados, conseguimos fazer com o bot exatamente aquilo que fazemos no site da Betfair, ou com o BetAngel, ou com o Geektoys. Ou seja, conseguimos com o bot criar ordens, conseguimos eliminar ordens, conseguimos consultar os detalhes de um evento, conseguimos consultar os detalhes das nossas ordens, automatizar procedimentos e muitas outras coisas também, como veremos mais à frente. Com relação especificamente aos bots que eu estou a utilizar nesse momento, são basicamente dois. O FGO, 0 a 10 minutos, Backlay, e o Scalping nos mercados under. Antes de falarmos especificamente sobre os bots, eu queria só explicar como é que eles funcionam de modo geral. Os meus bots, são criados com base naquilo que eu costumo chamar de estatísticas de valor. É um tema que causou muita repercussão no fórum, de facto, muita repercussão, muitos comentários, mas vamos lá. Basicamente, aquilo que eu tento com um bot é replicar aquilo que se consegue com as odds de valor, ou seja, como o Paulo bem explicou, as odds de valor elas aparecem e desaparecem no decorrer de uma partida, seja devido a uma equipa que está a jogar bem e a odd está muito baixa, ou está a jogar muito mal e a odd está muito alta, enfim. E uma estatística de valor funciona de uma forma muito similar. Numa odd de valor, se bem utilizada, o resultado é o lucro. Mas mesmo uma odd de valor, a melhor odd de valor possível de ser encontrada, se for mal utilizada, o resultado é o prejuízo. A mesma coisa acontece com uma estatística de valor. Se bem utilizada, o resultado é o lucro. Caso contrário, temos prejuízo. O que é uma estatística de valor? Isso, por acaso, eu não tive a oportunidade de explicar no fórum com mais detalhe. Vou tentar explicar isso agora. A definição, para já, é muito simples. É uma conjugação de estatísticas que se complementam e que vão ao encontro daquilo que definimos como sendo o nosso target. Vamos lá explicar isso melhor com alguns exemplos. Não é? Que estatísticas é que eu procuro e que eu considero como sendo de valor? Por exemplo, no caso dos meus bots, dos dois bots que estou aqui a explicar, procuro por equipas com períodos similares de inatividade, ou períodos nos quais há uma tendência à não marcação de golos. Procuro também por equipas, por momentos em que a equipa A marca golos quando a equipa B mais cede golos. Procuro também por históricos favoráveis à ocorrência de certos scores e outras estatísticas que vamos falar depois mais à frente. Portanto, quando as estatísticas de uma equipa complementam as estatísticas de outra equipa, o que nós temos é uma estatística de valor. Mas o que é isso de complementar? Há estatísticas que se rejeitam mutuamente e há estatísticas que se complementam. Um exemplo de uma estatística que se complementa. Imagina que a equipa A, dos 20 aos 30 minutos, tem uma grande tendência a marcar golos. Só que a equipa B, dos 20 aos 30 minutos, tem uma grande tendência em não ceder golos. Nesse caso, temos uma estatística
que não se complementa. Uma anula a outra. Se de um lado temos uma equipa que marca golos, do outro temos uma outra equipa que não cede golos nesse mesmo período. Agora, imagine o contrário. A equipa A, dos 20 ou 30 minutos, marca muitos golos, e a equipa B costuma ceder muitos golos nesse mesmo período. O que temos, então, são estatísticas que se complementam umas às outras. Isso, para mim, é uma estatística de valor. E agora, falando um bocadinho mais especificamente sobre um dos bots, o FGO 0 aos 10 minutos, um lay. A primeira coisa que é feita nesse bot antes de qualquer outra coisa, é ponderar as estatísticas relevantes. Quais são as estatísticas relevantes para esse bot em especial? Dentre muitas, né, a que eu considero mais importante, a que tem mais peso, é a proporção de golos marcados nos primeiros 10 minutos. O que eu procuro aqui é uma estatística de valor, ou seja, eu não procuro só validar se a equipa A costuma marcar mais ou menos golos nos primeiros 10 minutos. O que eu procuro é validar se a equipa A, em comparação com a equipa B e em conjugação com outros fatores, se, nesse período, há, de fato, uma tendência à não marcação de golos. O objetivo é simples, é responder à questão, temos ou não uma estatística de valor? Se temos aqui uma estatística de valor, a ordem lay é criada no mercado FGO. Se não temos uma estatística de valor, se o que temos são estatísticas que se anulam umas às outras e que não se complementam, nesse caso, não se faz nada. Simplesmente não entra no mercado.